Olá, amigos, que Jesus nos abençoe, nos favoreça um clima de muita paz e muita harmonia. Que Deus, na sua infinita bondade, nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. Nós vamos falar hoje do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 3, preservar-se da avareza, que está contido uma parábola contada por Jesus e anotada por Lucas no capítulo 12, versículos 13 a 21. E no nosso Evangelho segundo o Espiritismo está no item 3, preservar-se da avareza, né, conforme a gente enunciou há poucos minutos, e que nós vamos desenvolver da seguinte forma. Esse item está inserido no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós já vimos em outras situações que Jesus faz aí duas distinções. Separa as coisas que são de Deus e a Mamon simbolizava a riqueza, os poderes temporais, inclusive o poder econômico também. E nesse capítulo todo ele vem abordar, Kardec coloca em todo esse capítulo, tudo que se refere às posses materiais, aos poderes temporais. E esse preservar-se da avareza é mais um item que Kardec coloca nesse capítulo e que nós vamos estudar agora. Começa a narrativa dizendo: então no meio da turba um homem lhe disse: mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Aí a primeira anotação que é bastante interessante para nós. E Jesus disse: ó homem, quem me designou para vos julgar ou fazer as vossas partilhas? Significa dizer o seguinte, que nós devemos resolver as nossas questões materiais segundo a nossa ética, segundo o nosso padrão comportamental e de pensar e de agir. Não envolver Deus nas nossas brigas ou nas nossas contendas terrenas, né? Quando é divisão de herança ou qualquer outro bem ou qualquer outra decisão que diga respeito às coisas temporais, isso deve ser decidido por nós. Não devemos envolver Deus nas nossas questões menores, nas nossas questões imediatas. Então Jesus disse para ele: olha, eu não tenho nada a resolver, vocês que resolvam, né? Já que é um poder temporal, vocês é que vão dizer qual é o melhor emprego que se faz desse objeto de contenda entre vocês. E acrescentou Jesus: tende cuidado de preservar de toda a avareza, porquanto seja qual for a abundância que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Então, uma outra anotação que Jesus coloca, e bem importante, talvez a mais importante dentro desse item que nós estamos estudando, ele dizendo que seja qual for a abundância que o homem viva, ela não determina a sua sorte espiritual. Colocando nas palavras que estão anotadas: seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Da vida que Jesus coloca aí, não é a vida material, mas a vida espiritual. Então a vida espiritual não depende dos bens que ele possua. Tanto é assim que depois ele narra uma parábola. Ele diz o seguinte: havia um homem, né, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha em pensar consigo mesmo: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo que vou colher. Aqui está o que vou fazer: demolirei todos os meus celeiros e construirei novos, onde possa abrigar toda a sua produção. E depois ele diz à sua alma: goza da abundância em que eu consegui acumular, né? Então Jesus coloca: tolo. Ele ouve uma voz dizendo: tolo, hoje mesmo tomaste a alma, e de que adiantará todo o bem que acumulaste? Então, referendando aquilo que Jesus disse lá no início, que seja qual for a abundância que o homem se encontra, isso não determina a sua sorte espiritual. Seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Aí nós podemos então pensar o seguinte: mas não é justo então que eu acumule alguma coisa para
a minha tranquilidade, lógico. O homem tem que ser previdente, tem que acumular alguma coisa que ele possa, de alguma forma, atenuar os caminhos que ele venha percorrer lá na frente, que pode ser de escassez. Então ele deve ter alguma reserva, alguma coisa que o sobreviva ou que o garanta naqueles momentos de escassez, seja na sua vida presente ou até mesmo na velhice. O que Jesus quer dizer é o seguinte, que os bens materiais não devem ter prevalência sobre os bens espirituais. E é isso que normalmente nós fazemos. Nós damos muito mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais. Defendemos com unhas e dentes aquilo que nos pertence, a nossa propriedade, seja ela posses terrenas, dinheiro, poder ou qualquer coisa, e damos muito pouco valor ou nenhum valor, ou pouco cuidamos das nossas riquezas espirituais. E é essas que vão nos dizer, vão nos defender ou vão nos apoiar quando estivermos livres da vestimenta física. Quando chegarmos ao plano espiritual, não será perguntado quanto nós acumulamos, quanto nós entesouramos, nada disso. Pelo contrário, será perguntado quantas ações no bem nós praticamos, quantas pessoas nós ajudamos, beneficiamos, quantos irmãos nós ajudamos a caminhar. Não quer dizer com isso que os bens materiais não sejam importantes. Olha bem o título que Kardec coloca, preservar-se da avareza. O que é a avareza? A avareza é uma propriedade intimamente ligada ao egoísmo, ou seja, eu defendo tudo que é meu e nada para os outros. É a figura muito ligada, repetimos, ao egoísmo, que o egoísmo significa tudo é meu, tudo me pertence. Em primeiro lugar eu, em segundo lugar eu, em terceiro lugar eu. Em quarto lugar sim, aí continua sendo eu. Talvez lá para o sétimo, oitavo lugar, aí sim eu eleja quem? Eu. Ou seja, eu sou o centro de tudo, eu mereço tudo e para os outros nada. Isso é egoísmo, assim é o avaro. O avaro acumula tudo em torno dele, nada para si. Nada de pensar no bem-estar dos outros. Então, por isso que Kardec coloca preservar-se da avareza. Ou seja, todos os bens que nós possuímos não são nossos, são empréstimos de Deus. E a qualquer momento nós poderemos ser retirados do cenário físico, não levaremos um tostão daquilo que acumulamos. Voltamos a repetir, não é que não devamos ter a nossa poupança para nos preservar dos momentos de escassez, não. Mas daí colocar isso como meta principal, abrindo mão de todo o resto, de toda a nossa vida, inclusive da nossa vida espiritual, isso sim é avareza, preocupar-se somente com as coisas materiais. E é isso que Kardec chama atenção nesse item 3, baseado numa transcrição de Lucas, que voltamos a repetir que está transcrito no capítulo 12, versículos 13 a 21, nessa narrativa de Lucas, que fala muito de perto da questão da avareza, da questão de a gente ter como meta não somente a nossa personalidade, não somente a nossa família. As coisas só são acumuladas para mim e para a minha família, já que nós sabemos que todos formamos uma família, sejam aqueles que estão dentro do nosso laço de consanguinidade ou não. Todos fazemos parte da família universal. E assim deve ser administrar todos os bens que possuímos. Ainda aqueles bens que não possuímos, porque nós conseguimos ser avaros até aquilo em que não possuímos. Até quando há uma possibilidade de benefício a nós próprios, quando nós nem precisamos, nós não abrimos mão daquele benefício em prol daquele que precisa muito mais do que a gente. Então, ser avaro, querer tudo para nós em detrimento dos outros, é um cuidado que nós devemos ter, porque pode fazer parte da nossa personalidade, nós não estarmos atentos a isso. Lembrar que todos somos irmãos diante de Deus, filhos de um mesmo Pai, que, portanto, devemos a assistência, não só aos parentes, não só aqueles que nos estão ligados pelo laço da consanguinidade, como aqueles outros que estão fora dos nossos muros, dos laços de sangue, mas que não deixam de ser nossos irmãos, filhos de Deus, e que, portanto, merecem toda a nossa atenção, o nosso carinho e o nosso amor. Muita paz a todos, muito obrigado, fiquemos em paz. Graças a Deus.